Liberar, você vai ver que dicas ótimas para você mudar e aí ter uma atitude boa com você. Doutora Ana Beatriz Schmidt, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Que bom ter você aqui, minha querida. Mim é uma alegria sem fim. Linda. Me conta, pessoa que considera que tem uma pele madura, eu tenho muitas rugas, eu tenho muitas marcas de expressão e eu não posso usar maquiagem porque fica feio. Verdade ou mentira? Mentira, né? Então, hoje em dia existem muitas opções, então tem muita tecnologia para a gente poder se sentir melhor, por que não, né? Então, realmente na pele madura ocorre das linhas ficarem um pouquinho mais visíveis, mais marcadas, sinal dos anos, né? Principalmente abaixo dos olhos, nessa região aqui que a gente chama de bigode chinês, as linhas ao redor dos olhos, e elas ficam um pouquinho mais marcadinhas, mais aprofundadas. Então, existem maneiras de cuidar desse tipo de pele e se maquiar, por que não? Sim. Né? Uma coisa mais suave, mais leve, para não ficar tão pesado, tão marcado. Sim. Mas, principalmente, tratar essa pele para ela receber a maquiagem e estar bem, não tão com as marquinhas tão aprofundadas, mais lisinha. E tem produtos certos, às vezes a pessoa não sabe usar, né? Exatamente. E nós trouxemos aqui no nosso estúdio, gente, nós temos aqui alguns exemplos que nós vamos ali para mostrar. Alguns produtos que você pode usar e são simples. Talvez você já tenha em casa, mas não sabe usar. Às vezes fazer a mistura certa, né? Sim, sim. Então, assim, Dani, o que é o ideal, né? Então, numa pele mais madura, a gente primeiro cuidar bastante da qualidade dessa pele antes de receber a maquiagem. Então, a pele tá bem lavadinha, limpa, remover todos os resíduos, tá? Pode até também usar uma solução micelar, depois um tônico, que vai ajudar a compactar aquelas células, a pele ficar mais lisinha, com os poros menos evidentes, tá? Depois disso, a gente utiliza um bom hidratante. O hidratante realmente na pele mais madura requer um hidratante um pouquinho mais cremoso. Ah, é? É. A pele madura, ela tem que ser oleosa? Tende a ser mais seca. Mais seca? Mais seca. Então, é uma pele que tende mais ao ressecamento, principalmente depois da menopausa. Outro ponto que eu acho importante a gente citar também, existem pessoas que não estão na menopausa, mais jovens, que também podem apresentar uma condição de uma pele falsamente madura. Pessoas que não têm hábitos saudáveis, que fumam, que utilizam muito bebida alcoólica, não tomam água, não se alimentam de uma maneira correta, tomam muito sol sem protetor solar. Aí a pele... E aí a pele vai começar a ter manchinhas, a ter marcas mais aprofundadas, a ficar mais desidratada, com os poros mais evidentes também. Olha só que interessante, gente. Sim. Não é só a genética, né? Exatamente. Mas também não é só a idade, não. Sim. Tanto que tem pessoas com idades bem avançadas que têm uma pele ótima, porque se cuida, porque é de dentro para fora. Exatamente. Né? É de dentro então, pra fora. a limpeza, para começar, depois uma hidratação. Depois a hidratação. Importante hidratar os lábios também. Pode até fazer uma pequena esfoliação. Como faz? Antes. Existem esfoliantes labiais, que a gente pode utilizar, esfolia, a pele do lábio fica menos com aquelas marquinhas, com aqueles vincos, e depois hidratação, depois o batom. Olha, por cima, ótimo. para não ficar muito aquele aspecto seco, craquelado. Né? Isso. Existe também, depois então, higienizou, passou o hidratante, pode ser um hidratante com protetor solar, por exemplo, tá? Ótimo. Depois um primer. Então, o primer é uma substância e existem diversas marcas que fazem um preparo também para receber a maquiagem. E qual que é a função dele? É como se ele fosse... Como se ele fosse um selante, ele uniformiza. Ele deixa tudo que tem depressões e relevos e depressões... Nivela, exatamente. Tipo, passou uma massinha ali, né? Sei. Uma massinha corrida. É, uma massinha corrida. Uma massinha corrida e depois vai fazer a pintura por cima. Entendi. Entendeu? Tá. Então, nivelou com o primer e aí a gente vem com base. Então, geralmente, na pele mais madura, por conta desse ressecamento, dessa desidratação, de ter as linhas um pouco mais intensas, marcadinhas, opte por bases que sejam mais cremosas e leves, tá? Então, evite pó em excesso, evite base de efeito mate, que são aquelas que são muito secas, certo, porque vai craquelar mais. Olha, gente, então, tá anotando aí, né, na listinha? Sim. Que depois da limpeza você hidratou, já colocou um pouquinho de protetor solar,
Fez ali o primer, aplicou o primer. Exatamente. Aí começa com a base e, de preferência, uma base com uma tendência mais a cremosa, porém leve. E evite substâncias e maquiagens à base de pó e muito efeito mate. Efeito mate. Então, quando vem escrito efeito mate, não é bom para a pele que tem essa característica de pele mais madura. Mais madura. Né? E quando a base que já vem com protetor solar? Pode também, sem problema algum. Sem problema algum, daí não vai utilizar no passo da hidratação e aí a base já vai conter o protetor solar. Se no passo da hidratação continha protetor e na base também tem, problema nenhum. Tá? Até porque, além de tudo, a própria cor da base também funciona como protetor. Né? Ela também ajuda o protetor solar, porque ela se torna um filtro físico, por conta das partículas se refletirem de luz naquela cor. Ah, perfeito. Tá? E, gente, também é assim, né, doutora? Às vezes a pessoa, ela é insegura, não sabe o que usar, talvez compre uma base que ela não goste, um tom, né? Aí ela já quer desistir. Não precisa, né? Não precisa. E hoje em dia, realmente, nos locais, tem muitas opções. Só sabe por onde começar. Pela internet, existem muitas dicas. Os próprios profissionais que vendem, elas orientam o tom de pele, como que deve proceder. Né? Então, assim, mas o mais importante realmente é o preparo anterior da pele, desse tipo de pele. Esse é o grande segredo, né? Tô percebendo grande segredo. Né? Além de uma boa alimentação, hidratação, né? Deixar a qualidade da pele boa, hidratando bem. Perfeito. E aí ela vai receber a maquiagem, nada com excesso, tons geralmente mais terrosos, pastéis, não abusar muito de preto, azul, verde, muito intenso, não fica às vezes tão bacana, né? Pensar que é para poder melhorar o que já existe. Exatamente. Pode iluminar um pouquinho algumas regiões, né? Então, região cantinho dos olhos, região de têmporas, pontinho de nariz, pontinho do queixo, essa região aqui da bochechinha lá na lateral, para ficar mais bonito, o efeito blush. Efeito blush. Efeito blush. E tem um corretivo. Corretivo, geralmente no tom da pele, passa um pouquinho do corretivo, de preferência corretivo líquido. Corretivo líquido. Corretivo líquido, tá? Mais cremoso e não ser aqueles corretivos em pó também, porque senão eles vão deixar mais marcadinha aqui a região, né? Tá? E nenhum excesso também. Uma sombra nesses tons mais suaves, eu acho que fica interessante. Fica no tom que a pessoa também goste, no tom que goste. Aí, um blush. Um blush, um iluminador, o batom famoso. E o rímel. O rímel. Que dá, né, uma abertura no olhar, enfim, dá uma vivacidade, assim. Muda tanto, né, doutora? Sim. Você desde pequena gostava de se maquiar? Ah, eu gosto de me maquiar desde pequena. Na verdade, minha mãe gosta muito de se maquiar e, né, a fruta nunca cai longe do pé, né? Então, geralmente, a gente segue os passos dos pais, né? Então, minha mãe sempre foi e é muito vaidosa. Então, eu gosto bastante. E assim, a gente vai aprendendo, como você disse no começo, a tecnologia ajuda bastante. Sim. Né? E existem muitas outras práticas que a pessoa pode fazer mesmo com a pele madura para melhorar, né? Sim, outro ponto importante que eu acho também de citar, Dani, geralmente na pele madura, principalmente as mulheres, perdem um pouco o pelo da região de sobrancelha. Então, existem algumas canetas, alguns tipos de lápis que imitam os fios de sobrancelha, né? Então, assim, o olhar, ele faz parte da moldura do rosto, né? Essa região em C que a gente diz, tanto da área dos olhos quanto da sobrancelha. Então, imitar um pouquinho esses pelinhos, às vezes só com um lápis, com sombra, fica bem bacana também. Bem lembrado, às vezes a pessoa tem um pouco de receio, né, por ela não ter, então ela já vai se sentindo... Porque uma coisa puxa a outra. Ah, eu já tenho muita ruga. Ah, eu já não tenho mais sobrancelha. Exatamente. Tem mancha. Tenho mancha. E flacidez, enfim. Né? Claro que tudo isso vai acontecendo com o passar dos anos. Por um lado, existe muita tecnologia para a gente conseguir, hoje em dia, né, ter um envelhecimento positivo. Acho que a gente não precisa se transformar em outra pessoa. A gente não precisa ter uma ausência de linhas. Eu acho que as linhas fazem parte do nosso amadurecimento. Contam as nossas histórias, né? Exatamente. Então, ter uma linhazinha ou outra, né, acho que não tem grandes problemas. Que bom que você falou sobre isso, porque a gente vive muito refém, às vezes, né, do estar 100%, grudar na adolescência, querer um corpo, uma pele, um cabelo
como a gente era e não ia se aceitando. Na verdade, o se aceitar não é aceitar a derrota, mas é cuidar disso, né? É cuidar, né? A gente tem que dar graças a Deus que a gente está vivo, está bem, está com saúde e com isso está envelhecendo, né? Só não envelhece quem falece jovem. É verdade. Então, que bom que a gente tem essa oportunidade de estar vivos e vamos cuidar, né, do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito, para a gente seguir essa caminhada bem, né? E viver bem. Não precisa de muita paranoia, nem de muita, né, muitos exageros, mas eu acho que um certo cuidado com a gente mesmo, né? Eu acho doutora, que é importante. E por que a mulher, ela pode e ela deve se cuidar? Por que às vezes nós mulheres podemos valorizar as outras? Gente, porque você viu as dicas aqui da doutora, talvez você possa pegar um mini kit, fazer isso na sua mãe, fazer isso na sua avó, né, na sua amiga, às vezes uma mulher. Então, eu acho que tá aí uma boa dica para você já dar um upgrade, é assim que fala, viu? E os homens também. Os homens também. Os homens também. Então, não precisa, claro, de todo um exagero. Mas tem também a parte da limpeza, da hidratação. Existe protetor solar com um pouquinho de cor, disfarça as manchinhas também. Olheiras, né? As olheiras, os homens se incomodam também. É verdade, né, doutora. Gostei, viu? Foi boa deixa, porque daqui a pouquinho nós teremos aqui no estúdio também para a gente falar sobre autoestima masculina para o homem, para fazer bem a barba, o cabelo, a pele. Vamos ver se Padre Queimado faz, se cuida direitinho. Doutora, obrigada. Eu que agradeço. Adorei. Seja sempre muito bem-vinda. Seja a primeira vinda de muitas. Se Deus quiser. Linda. Obrigada. Obrigada, viu?